pré-diabetes ou diabetes no comecinho, que não é dependente de remédio, nem dependente de insulina, ele pode ser revertido de uma forma bem natural, através da mudança de hábitos, dos hábitos certos, da maneira certa, de uma forma que te coloca dentro do ciclo natural da glicemia normal. Então você não precisa de um médico ou de uma dieta específica de nutricionista para reverter o pré-diabetes. O pré-diabetes ele não é a doença em si. O pré-diabetes ele é uma condição, ele é uma fase antes do diabetes. E ouça o termo pré-diabetes para alertar as pessoas. Olha, você está chegando perto do diabetes, você está se tornando diabético, mas você ainda não é diabético. Ou o diabético que está no comecinho, que acabou de descobrir que a glicemia está ali variando, 130, 140, né? Ainda assim é possível reverter, voltar a glicemia para os níveis normais, sem você abrir mão de nenhum alimento que você gosta, sem você precisar tomar remédio. Então eu estou aqui, uma educadora física, para te guiar nesse processo de reversão antes que se torne diabetes. Então, a medicação, né, que muitas vezes é recomendada, é indicada, é prescrita para a reversão do pré-diabetes, eu não acredito que seja a forma mais adequada. Eu acredito que não faz sentido você tomar remédio para reverter uma situação, né, para que você não precise tomar remédio, para evitar uma doença que você teria que tomar remédio. A gente quer reverter para não precisar tomar o remédio. Então, isso é possível de uma forma simples, de uma forma eficiente, e é sobre isso que eu vou ajudar aqui. Inclusive, se você conhece alguém, tem alguém na sua família, algum amigo ou alguma amiga que te falou que está com o açúcar do sangue alterado, ou que está precisando fazer dieta, às vezes chega alguém pra gente, nossa, eu não posso comer isso porque meu açúcar está alterado. Compartilhe esse conteúdo com essa pessoa e manda para 4, 5 pessoas que você conhece que você acredita que esteja precisando desse atendimento, que esteja precisando desse conteúdo. É um conteúdo que pode salvar a vida dessa pessoa. A pessoa, quando descobre que está com o açúcar do sangue alterado, quando descobre que está no pré-diabetes, muitas vezes ela se desespera, muitas vezes ela procura um nutricionista para ter uma orientação, e o que acontece? Ela recebe um cardápio, às vezes que é um cardápio não muito individualizado, ou é um cardápio muito difícil de seguir, que faz com que piore o quadro, que a pessoa acaba ficando mais ansiosa, mais estressada, mais preocupada, mais com medo da comida. Ou ainda, ela vai no médico, o médico com aquele diagnóstico de pré-diabetes, muitas vezes acredita que você não vai conseguir mudar os seus hábitos, acredita que você não vai conseguir fazer essa reversão sem o remédio e acaba te dando o remédio. Tipo, vai acabar virando diabético mesmo, então já vamos aqui atrasar um pouquinho esse processo, e aí acaba prescrevendo remédio, às vezes numa dose que você nem precisaria, uma dose que te causa desconfortos intestinais, que te causa náusea, e aí você fica desanimado, fica desanimada, não consegue ter o resultado, e o problema de fato que está causando aquele açúcar no sangue alto, ele continua lá aumentando, piorando a sua situação. Então é muito comum eu receber pessoas aqui no meu direct, nos comentários e até nas lives que eu faço, essa live aqui que é semanal. Eu recebo muitas pessoas que falam, Gi, eu comecei a tomar remédio, mas eu não me adaptei e aí eu precisei parar, né? Parei por conta. Ou ainda, eu comecei a tomar o remédio, mas mesmo assim o meu açúcar do sangue não baixou. Ou ele continua alterado, né? Baixou, mas não voltou nos níveis normais. Se você está nessa situação, saiba que a evolução para o diabetes é quase que certa se você não tomar as medidas necessárias. Com muito cuidado, se você está no pré-diabetes tomando remédio, você precisa fazer
mudanças aí na sua alimentação, atividade física, só que as mudanças certas, do jeito certo. Porque às vezes não. A maioria das pessoas, quando se descobre no pré-diabetes, o que faz? Corta carboidrato. Aí tem que cortar açúcar, tem que cortar carboidrato. E esse processo ele é muito doloroso. Ele é difícil de seguir, ele causa muita frustração, leva a episódios de compulsão, e não só em adultos, em crianças, em adolescentes, em jovens também. E o que acontece? Só vai piorando, né? Piorando a situação. Você poderia dar mais dicas do que comer no jantar? Sempre me chega essa pergunta. Do que comer? O que comer no café da manhã? O que comer no almoço? O que comer no lanche da tarde? O que comer no jantar? O que comer antes de dormir? E o fato é que não é o que comer, mas como a gente come. O que comer, Rosana, você pode comer de tudo. Você pode comer qualquer alimento, qualquer hora do dia. Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Será que eu posso comer um pão francês à noite? Eu acho que nem pode comer pão francês em horário nenhum. Mas essa preocupação do o quê sempre fica gerando esse medo, né? Esse medo da comida, esse medo dos alimentos. E o fato é que você pode qualquer alimento em qualquer hora do dia. Até o sentimento que você tá na hora de comer faz diferença em como o seu corpo vai metabolizar. Ontem, por exemplo, eram 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. O que eu fiz para eu, meu esposo, o pessoal que estava em casa, tomar café da tarde? Eu fiz croissant de presunto e queijo, eu fiz pão de queijo, eu fiz croissant recheado de chocolate. E a pessoa falou, nossa, isso pode? Isso pode. Isso não engorda, isso não aumenta o açúcar no sangue, se você comer da forma correta, né? Então, essa forma correta é que faz a diferença na reversão do pré-diabetes. E o que acontece é que as pessoas comem com medo. Às vezes comem até o integral. Comem pão integral, pão de queijo integral, pão francês integral, pão de forma integral. E mesmo assim, a glicemia sobe. Porque no momento que ela está comendo ou no dia todo, o sentimento é um sentimento de preocupação, um sentimento de medo. Será que eu posso comer? Será que eu não posso? Será que eu estou fazendo certo? E esse sentimento de medo, ele faz o nosso corpo liberar adrenalina e cortisol. São 2 hormônios que jogam açúcar no sangue, para que você fuja. É um mecanismo que está presente no nosso corpo desde a nossa existência, lá nos nossos ancestrais, e ele continua funcionando da mesma maneira, basicamente. Só que existe algumas diferenças muito grandes. A diferença principal uma das diferenças principais é que nós não temos o que fugir. Estamos seguros, geralmente nós estamos na nossa casa, não tem nenhum predador por perto. A gente não tem do que fugir de fato, né? É só aquela ansiedade, aquela preocupação que dispara esses hormônios, mas nós não temos de fato do que fugir. E uma outra diferença muito importante é que nós estamos muito mais sedentários do que os nossos ancestrais. Uma outra diferença ainda, nós temos uma oferta de alimento muito maior do que os nossos ancestrais. E esse medo de comer, que libera adrenalina, libera cortisol, somado ao fato de que nós não vamos fazer exercício físico para fugir de nenhum predador, ao invés de fugirmos para aliviar esse sentimento de medo, de culpa, de frustração, de preocupação, de ansiedade, por ter uma oferta de alimentos maior, a gente acaba o quê? Comendo. Principalmente porque desde a nossa infância a gente aprendeu que comer alivia dores, alivia emoções ruins. Quem aqui nunca ouviu, né, no momento de choro, de chateação, tipo, come que passa, toma um docinho, quer um doce, uma água com açúcar para acalmar. Então, tudo isso associado, né, ao fato de que você não tem do que fugir, de que você está mais sedentário do que os seus ancestrais, de que você tem uma oferta maior de alimentos e que você tem essa tendência, né, esse padrão de comer para aliviar emoções, para aliviar sentimentos, faz com que o açúcar no sangue suba. Então é esse conjunto. Agora, o que comer, Rosana, vai depender muito, a escolha dos alimentos vai depender muito do que você gosta, do que você tem disponível na geladeira, do que é hábito familiar,
da sua cultura, da região onde você mora. Então a gente tem uma infinidade de alimentos possíveis para fazer parte do seu jantar. Então pode ser que você vá comer, que você coma macarrão com carne e salada. Pode ser que você prefira um sanduíche à noite. Em casa a gente é muito do sanduíche, a gente gosta muito de comer pão, né, à noite. Então eu faço o sanduíche com qualquer pão, eu gosto de variar. Então tem dia que é pão italiano, tem dia que é pão sírio, tem dia que é pão francês, tem dia que é pão integral, tem dia que é pão caseiro. Varia do que eu tenho disponível ali no momento. Pão de hambúrguer. Ontem à noite no jantar, o que eu comi? Eu comi cachorro quente. O pão de cachorro quente comum, com chicória, a salsicha. Ai, Gi, mas a salsicha é muito... Gente, é esporádico. E eu não como 2, 3 cachorro quente, eu não como cachorro quente toda semana. Isso, meu corpo, ele sabe lidar com isso, isso não vai fazer mal para minha saúde. A gente tem que diferenciar o que é exceção do que é regra na nossa vida.